revisando a vida. Você pode falar revisando a vida? E o texto que eu escolhi está lá no Eclesiastes capítulo 9, nós vamos ler de 1 a 10. Eclesiastes capítulo 9, de 1 a 10. Você achou, você diz amém. Passa ali o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura, durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Porque as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Amém? O que em suas mãos tiverem o que fazer, que o façam com toda a sua força. Vamos orar. Enquanto oramos, as crianças de 9 a 11 vão sair. Eu vou pedir para tirar só um pouquinho o retorno para mim aqui. E eu queria que você pedisse a Deus que o Espírito Santo te ajudasse. Não é uma mensagem de 40 minutos que vai te ajudar a revisar a sua vida, mas eu espero que ela possa trazer algumas ferramentas, algumas direções para você. Eu quero convidar você a orar em nome de Jesus. Vai orando, pedindo ao Senhor, pedindo a Deus que Ele fale de uma maneira especial. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesse último domingo do ano e consagramos ao Senhor, na Tua presença, oferecemos a Ti, pedimos a Ti que o Espírito Santo possa nos ajudar a revisar a vida, revisar o que foi esse ano, avaliar quem somos e que possamos aguardar, esperar um ano diferente, um ano novo, um ano exponencial, um ano especial. Nós oramos, esperando que o Senhor fale conosco. Glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Em tempos de fatos simbólicos, como a virada de um ano, nós esperamos que, como numa virada de mês, a nossa vida mude. Nós começamos a nos encher de expectativas e não há um que talvez pela mudança do calendário diga: olha, tudo que deu errado em 2015, daqui para frente, tudo será diferente. Quantos esperam coisas boas para 2016? Digam amém. É óbvio, isso é natural, isso é saudável, isso é algo precioso, mas nós acreditamos que algo de sobrenatural deve acontecer para mudar a nossa rotina. A mudança do calendário vai mudar a nossa vida toda. A mudança do dia 31 para o dia 1, como num passe de mágica, tudo aquilo que estava errado vai mudar. Por isso, sempre que chegamos a um final do ano, nós começamos a ter algumas grandes expectativas. Agora vai. Esse ano, tudo vai mudar. Mas a grande realidade, olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus, é que a grande maioria dos crentes desanimam muito fácil. A maioria das pessoas que estão aqui nesse auditório começam com ímpeto, começam com uma expectativa, porque na jornada do mundo, muitas pessoas são bons de iniciativa e péssimos de acabativas e ficam apenas nas palavras. Nesse ano eu vou, e você pode completar aí. Esse ano eu vou melhorar, esse ano eu vou liderar, esse ano eu vou me envolver com Deus, esse ano será diferente. E chega fevereiro, uma grande parte das pessoas já estão jogando toalha, esperando chegar 2017. Esse é um texto da palavra de Deus espetacular. O texto do Eclesiastes é um texto
que muitas pessoas espantam por estar na Bíblia, porque é um texto muitas vezes que é confundido com cinismo, com amargura, mas é um texto realista, porque o sábio, aqui o Kohelet, ou o pregador, que é Salomão, provavelmente nós acreditamos que Salomão, ele escreve isso, o rei mais sábio, o rei mais rico, o rei de maior sucesso da história. Ninguém se vestiu como ele, ninguém andou como ele, ninguém teve tanta paz no seu reinado como Salomão. Ele teve muitas mulheres e muitas sogras, a Bíblia diz que foram 1000, você já parou para pensar? Um grande conquistador, alguém que aproveitou a vida ao limite máximo, como muitos talvez estão abandonando o Senhor, porque dizem, eu quero aproveitar a vida, porque ele correu atrás de experimentar tudo e todos, para chegar na seguinte conclusão: mostrar para nós a incapacidade humana de encontrar sentido e completude da vida somente através de nós. Ele tentou tudo que está na sua cabeça. Se eu tiver dinheiro, vai ter sucesso. Se o meu casamento for bom, olha, se eu conquistar, ele conquistou, ele experimentou tudo para mostrar para nós, dentro desse texto que eu desafio você a ler, e ele mostra a vida como ela é. Nós tentamos ser humanos, sabe como? Através de projetos. Não há nada de errado, essa palavra você vai ser desafiado. Nós tentamos ser humanos através de desejos próprios, fazendo as nossas regras, fazendo as nossas barganhas, achando que se isso acontecer, eu serei feliz. Mas esse é um texto que fala sobre fatalidade, fala que a vida é cheia de acasos, fala que as coisas que acometem os maus, acometem os bons também. A dificuldade que chega na casa daquele que desobedece a Deus, pode chegar na casa daqueles que andam com Deus também. A doença e a enfermidade que chega na casa daquele que está longe do caminho de Deus, pode chegar na nossa casa também. É um texto onde ele diz, olha, eu refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que não dá para saber nada, não dá para entender nada, não dá para fazer um prognóstico para 2017, mas ele continua dizendo, mas aquilo que eles fazem, tudo está nas mãos de Deus. Parece um diagnóstico cínico, parece um diagnóstico de alguém sem fé, mas muito pelo contrário, de alguém que chegou à conclusão de que tudo está em Deus, tudo se encontra em Deus, como cantamos aqui. Eu quero dar alguns conselhos para você reavaliar a sua vida. Quais são os conselhos que o Eclesiastes nos dá? Como é que nós podemos revisar a vida? Como é que nós podemos sair desse ano para que 2016 realmente seja diferente? Para que 2016 seja realmente um ano exponencial, especial e abençoado. O primeiro conselho que ele nos dá, que eu quero que você anote, que você guarde, é esse. Primeiro, avalie a sua vida. Você pode falar, avalie a sua vida? É interessante que ele começa o versículo 1 dizendo, eu refleti nisso, eu avaliei, eu cheguei a uma conclusão. Uma outra versão diz, eu pensei bastante, me esforcei para entender tudo isso. Um outro texto diz, e eu também me dediquei a entender isso. A primeira coisa para que você saia de 2015, para que de verdade nós esperamos, de verdade eu espero que 2016 seja o melhor ano da sua vida. Você pode dizer amém? Nós oramos, esperamos, cremos que 2016 será o melhor ano dessa igreja. Louvado seja o Senhor. Mas para que seja assim, você precisa avaliar a sua vida. Você não pode trocar de ano, você não pode mudar de 2015, trocar a folha do calendário sem avaliar seriamente a sua vida. É interessante que Salomão, ele avalia, ele pensa, ele reflete, ele ora, ele pesa, mas acima de tudo ele faz uma autoavaliação, porque é somente na autoanálise que nós podemos perguntar para Deus, Deus, o que será de 2016? Como é que eu espero um ano novo? Tem muita gente fazendo as mesmas coisas há anos, esperam ter um ano diferente. Tem muita gente que espera passar de branco. E eu ouvi uma frase no Facebook, eu acho que tem muitas coisas ruins, mas tem coisas interessantes, que se andar de branco mudasse a vida de alguém, os médicos seriam as pessoas mais abençoadas. Os enfermeiros seriam as pessoas mais prósperas. Porque essa é a grande realidade. Nós vamos colocando na nossa vida algumas mandingas, alguns pés de coelhos, algumas figas evangélicas declarando, mas a grande questão é, para que você receba um ano diferente, você precisa avaliar a sua vida em nome de Jesus. Você precisa avaliar diante de Deus, não é com a sabedoria humana. Você precisa analisar e dizer, Deus, o que tem sido a minha vida, para onde é que eu estou indo? Tudo isso que eu estou fazendo desse jeito, o caminho, as decisões, a maneira de me relacionar com a minha esposa, com a igreja, com os líderes, essa é a sua vontade?
É isso que a tua palavra diz. O que é que eu vou colher? Qual é a tua vontade? É interessante que o Eclesiastes, ele diz no capítulo 2, vale a pena você ler a vida como ela é, de maneira que é muito diferente do que é pregado nas igrejas neopentecostais hoje. Olha só o que ele diz: quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Então você fala: pastor, eu saí de casa para receber uma palavra da Bíblia, que diz que quando eu avaliei tudo que minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforcei, percebi que tudo foi inútil, porque essa é a realidade, porque muitos de nós estamos correndo, estamos trabalhando, estamos correndo mais atrás do vento, porque Deus está fora da equação. Deus não lidera a sua vida. Deus, ele é no máximo um Deus que não é o líder, um Deus que é o gênio da lâmpada, um Deus que é aquele que você pede socorro, que você pede ajuda, que você não pode ficar fora da proteção dele, mas não é ele que lidera a sua vida. O Eclesiastes chegou a essa conclusão, correndo atrás de tudo, conquistando todas as mulheres de todas as nações, de todos os tipos, peles, todo o dinheiro necessário, toda a beleza. Quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há proveito, sem Deus, é o que diz o Eclesiastes. Por isso, como é que você tem vivido, meu irmão? Como é que você tem vivido? Como é que está o seu casamento? Tem muita gente que vai vivendo, ele não discute a relação, ele vai jogando debaixo do tapete, ele não resolve, ele joga debaixo do tapete. Ele tem conflitos na igreja, ele troca de célula, ele troca de igreja, mas o problema está dentro dele, porque nós achamos que mudar de casamento, mudar de célula, mudar de igreja, resolve o problema. Eu quero dizer algo para você: quantos querem ter um 2016 abençoado? Digam amém. Primeiro, a chave para que você seja abençoado é avaliar a sua vida sempre. Avaliar sempre, 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 sempre. É óbvio que nós somos vítimas muitas vezes de pessoas que nos ferem, de pessoas que são injustas, de casamentos que são doentes, e sempre há duas partes, mas talvez de um filho que é rebelde, ou talvez de um patrão que nos persegue. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus: você não é responsável por aquilo que os outros fazem. Você é responsável pela sua reação sempre. Você é responsável por aquilo que acontece dentro de você. Não importa se você é a vítima, não importa se você é desprezado, não importa se você foi injustiçado. Aquilo que muda de verdade a sua vida é transformar a circunstância, olhando e falando: Deus, o que o Senhor quer ensinar? Deus, o que eu preciso mudar? Deus, o que eu preciso? Porque eu vejo pessoas, irmãos, que passam anos reclamando dos outros. Porque a minha vida ela não é boa, sabe por quê? Porque eu fui desprezado, porque a minha esposa. E os anos vão passando e a vida continua no mesmo lugar. Como é que você tem vivido na área profissional? Espiritualmente, você avançou, você cresceu. Estou falando tocar. Muita gente está envolvida em ministérios. Deus não está nem aí para isso. Ele quer que você sirva. 2016 é o ano de servir. Diga assim: 2016 o ano de servir. Porque quando você serve, você cresce. Quem é discípulo de Jesus é ungido para servir, mas o serviço não é um fim em si mesmo. Nós primeiro servimos por amor a Deus, para edificar os outros. Eu amo a Deus, por isso eu sirvo. Eu amo a Deus, por isso eu quero que o outro seja edificado. Por isso a grande questão é: você cresceu espiritualmente? Você cresceu na palavra de Deus? Faça uma análise. Hoje é tempo de mudar. Isso não é ansiedade, é avaliação. É o tempo de você pegar uma caderneta, pegar um caderno, separar as festas de finais de ano, pegar essa última semana e correr talvez para um quarto sozinho e falar: Deus, fala comigo, eu não saio daqui até que o Senhor fale comigo. Até que o Senhor fale, eu não sairei daqui, porque eu quero fazer uma análise, uma retrospectiva. Não tem a retrospectiva da Globo, você precisa fazer a sua, amém? Todo ano o crente tem que fazer uma retrospectiva. O que é que deu certo, o que é que deu errado, o que foi, o que não foi. Você precisa pegar um caderninho como esse aqui, um bloquinho de anotações, pegar uma caneta e falar: Senhor, eu vou começar a anotar. Fala comigo, Senhor. Eu quero mudança, quero transformação, mas eu não quero colocar a culpa nos outros, porque quando você culpa qualquer outra pessoa, sua vida não muda. Tem uma história interessante que muita gente já ouviu, uma história conhecida, de um casal que mudou para uma nova vizinhança, para uma casa nova, e aquela mulher, que era uma mulher que reclamava muito. Parece muita gente que está aqui, passou o ano de 2015 reclamando de janeiro, espero que só até dezembro.
Que não entre o ano reclamando. Ela entrou e aquelas vidraças, ela viu a vizinha estendendo os lençóis. E através dos vidros da casa dela, ela falou com o marido: olha essa mulher, eu não conheço ela, mas olha só, ela não lava direito os lençóis dela. Tudo sujo. Se eu tivesse intimidade, eu ia falar para ela usar o sabão Omo. O Omo tira tudo. E o tempo foi passando. Depois de 3 sábados, lá estava ela observando as vidraças e a mulher colocando os lençóis, e ela de novo: meu Deus, meu marido, ela não muda, que lençol encardido, sujo. E o tempo foi passando, e o marido, Um certo dia, no sábado pela manhã, o marido levantou mais cedo e começou a dar uma faxina na janela. Ele limpa, ele faz isso, ele faz aquilo. E a surpresa da mulher foi quando ela viu a vizinha colocando o lençol, e ela comentou com o marido: você viu? Ela aprendeu a lavar, está tudo limpo. E o marido falou: não, o problema era a nossa vidraça, que estava suja, que não era limpa. Talvez o problema seja a sua vidraça, que não é limpa. Quando ela não é limpa, é o lençol do outro que está sujo. É a igreja que é complicada, é a célula, é o pastor, é o supervisor. Mas o problema não é ele, é a vidraça. O problema é a falta de autoanálise. Primeiro, avalie a sua vida, reflita nisso e chegue a uma conclusão. Sabe o que você precisa fazer em nome de Jesus, querido? Pedir a opinião de Deus. Um monte de gente, quantos são crentes aqui, digam amém. Quantos são salvos? Diga: eu sou salvo. Mas parece que não é. Porque tem muita gente que diz que é crente, mas vive como um ateu. Não pede a opinião de Deus para nada. É uma geração de crentes que vai tomando decisão, vai decidindo, comprando, mudando, fazendo as coisas e não ora, não pede a direção de Deus. Não pede, não diz: Senhor, tu queres, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, eu estou pretendendo fazer isso, eu estou me rendendo, como cantamos aqui, eu estou colocando na tua mão. Essa é a oportunidade. 2016 vai chegar de você pedir a opinião de Deus em tudo. Eu tenho convicção que se começarmos a aplicar isso nas todas as áreas da nossa vida, a sua vida será mais abençoada. Você poupará o estresse, você receberá a direção de Deus. Tantas sarnas que você tem, tanto problema de relacionamento, seria diminuído imensamente, porque você pediria a opinião de Deus. Deus, eu quero a direção, eu quero a graça, eu quero a paz, eu estou querendo fazer isso. Avalie a sua vida. Segundo conselho, sabe qual é? É esse aqui: dê um passo de cada vez. Vamos falar: dê um passo de cada vez. Avance passo a passo. O Eclesiastes tentou alcançar tudo. Ele quase chega ao risco de, na velhice, dizer: olha, não tive contentamento na minha juventude, porque eu tentei conseguir tudo. Eu quero dizer para você que muitos pés podem ser usados para entrar nesse novo ano. Há quem use o pé direito. Tem crente que leva a sério, até no campo de futebol. Eu já vi crente dessa igreja, e penso que eu não vi, saindo do vestiário, ele entrando com o pé direito, achando mandinga gospel. Outro dia eu vi um irmão entrando no campo e fazendo assim, superstição, achando que isso vai mudar. Outros, há quem use talvez o pé de coelho, o pé de arruda, querendo sorte. Tem gente que prefere o pé de vento, porque talvez fala: olha, se pudesse, pastor, eu sumiria do mapa nesse ano, porque foi um ano difícil, eu não queria que repetir esse ano. Gente que talvez, não importa o pé que você vai entrar, mas eu recomendo que você comece 2016, um passo de cada vez. Isso não é talvez para lançar uma justificativa para aqueles que estão acomodados demais. Já vão 5 anos, você não sai do lugar. Já vai 5 anos, você: não, ano que vem é o melhor. Vamos me envolver com Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa entender aquilo que os chineses já tinham razão quando eles diziam que uma longa jornada sempre começa com o primeiro passo. Avance, cresça, sonhe, mas dê o primeiro passo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Há tantos sonhos que estão enterrados aí, e talvez você está esperando um milagre acontecer. Sabe o que falta? Dê o primeiro passo, dê um passo, comece, inicie. Tem muita gente: pastor, eu queria tanto a minha casa própria, mas até hoje não foi lá na bendita imobiliária para fazer algumas perguntas. Tem tanta gente querendo fazer uma faculdade, mas até hoje não foi se informar. Tem tanta gente querendo crescer em liderança, mas nunca leu um livro, nunca conversou como é que é o negócio. Dê um passo. E é interessante que o Eclesiastes é um texto maravilhoso, gente, é um texto espetacular. Ele diz: olha, eu refleti nisso tudo, cheguei à conclusão de que justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, tudo está nas mãos de Deus. Você pode dizer: tudo está nas mãos de Deus? Tem uma parte que cabe a você. Quantos creem nisso? Deus, ele chama você a responsabilidade. Você é responsável pelo seu crescimento espiritual. Diga assim: eu sou responsável pelo meu crescimento espiritual.
trabalho de parceria, porque Ele opera em você o querer e o efetuar. É Ele que vai gerando através do Espírito Santo. Mas você precisa tomar a decisão de dizer: eu vou ler a palavra, eu vou avançar, eu vou ao culto, eu vou me envolver com Deus. Tem tudo isso, mas a grande realidade é que em meio a tudo aquilo que nós fazemos, você precisa ter uma perspectiva de que Deus é soberano. Deus não é pego de susto. Alguns problemas que aconteceram na sua vida em 2016, talvez alguns são consequências das suas atitudes em 2015, alguns são consequências das suas atitudes, talvez outras coisas você não foi culpado, mas indiferente do que seja, Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dizer amém? Deus está no controle. Mas porque 2016 a previsão é de que o país piorará. Deus está no controle. Deus não é pego de susto. Não existe um Deus que é informado pelo ser. Eu não vejo essa cena. Gabriel e Miguel chegando falando: Senhor, Senhor, você não sabe o que o povo fez, a Dilma foi eleita. Eu não vejo um Deus que chega lá, os anjos chegando e falando: Deus, você não sabe, 2016 no Brasil, o circo está pegando fogo. Deus está no controle de todas as coisas. Dê um passo de cada vez, sabe? Porque Ele continua dizendo uma série de coisas. Ele vai dizendo que, olha, todos partiram de um destino comum, justo, ímpio, bom e o mal. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. Há uma aleatoriedade. Existe o acaso. O texto do versículo 11 vai dizendo no final que o tempo e o acaso afetam a todos. As coisas boas e as ruins podem chegar, mas você precisa manter a esperança e continuar em nome de Jesus. Diga amém. E dar um passo de cada vez tem a ver com uma palavrinha. Sabe qual é a palavra? Planeja, estabeleça alvos para 2016. Planeje, estabeleça alvos. Tome a decisão de começar a traçar algumas metas. Isso não vai fazer você ser desencorajado, mas vai te animar e vai te ajudar a avaliar a vida. Tem muita gente que é contra a meta na igreja. Diz: esse negócio de meta é do diabo, meta é coisa de empresa, meta traz pressão. Mas sem metas a vida não tem crescimento. Por exemplo, um casal de namorado que não tem meta para o casamento vai namorar 20 anos. Um casal de namorados: nós estamos namorando aí, qual é a meta? Nós não vamos colocar meta, mas quando chegar nela nós vamos dobrar a meta. Não tem isso. Uma célula que não tem uma meta, um cristão que não tem uma meta, você precisa talvez utilizar isso e dizer: olha, eu vou colocar alguns alvos, eu colocarei alguns desejos que eu quero colocar nas mãos de Deus, eu quero dar um passo de cada vez, porque eu quero crescer, eu quero ser abençoado, eu quero cooperar com Deus. Eu quero conhecer melhor vocês nessa noite. Já fiz todo ano eu faço essa pesquisa, mas para ver como é que nós estamos aí nessa área do planejamento. Quem aqui já começou a colecionar alguns álbuns de figurinha? Levanta a mão. Quem já começou? Só eu? O povo é só online, misericórdia, irmãos. Só da minha época, Panini. Vamos lá, levanta. Quem concluiu, levanta a mão. Quem concluiu? 2, ali. Quantos começaram um regime? Levanta a mão, pode ser sincero, comecei. Quem está de regime, levanta a mão. A maior tragédia que há para a vida de um homem é entrar no Natal e no Ano Novo de regime. Isso aí é um suicídio da alegria. Quantos começaram a ler a Bíblia com o propósito de concluir ela? Levanta a mão, não vale mentir. De verdade, quem é que concluiu nesse ano? Levanta a mão. Outra pergunta: quantos começaram a construir uma casa? Olha, eu comecei a construir. Quem já construiu uma casa? Já pode ser lá atrás. Eu sei de um monte de gente da igreja. Quem concluiu a construção? Falou: concluir, está dominado, etc e tal. Quantos fizeram uma prestação de 48 meses de um carro? Levanta a mão. Eu nem vim perguntar quem é que perdeu o carro no meio do caminho. Não farei essa pergunta, né? Quem é que ficou com o carro até o final do carnê? Mas a verdade, eu quero fazer uma pergunta: você tem dificuldades de terminar aquilo que você começa? Você é alguém que diz: é verdade, pastor, eu tenho muita dificuldade de continuar e terminar aquilo que eu começo. Sabe por que você tem essa dificuldade? Falta planejamento. Você não sabe que passo dar. Você olha para esse segundo conselho e diz: mas avançar um passo de cada vez, pastor, eu não sei nem qual é o passo. Eu não sei nem para onde ir. Por isso eu quero dizer para você que quando falamos de planejar, sobre alvos, muita gente vai dizendo: olha, pastor, você acabou de ler no Eclesiastes que a gente não sabe o futuro. Claro que o amanhã é incerto. Olha só o que diz o texto. O texto de Provérbios 27, versículo 1 vai dizendo: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Amém? Será que esta é uma palavra para não planejar?
Será que esta é uma palavra dizendo, olha, viva a sua vida, quem está certo é o Zeca Pagodinho, que vive a filosofia do deixa a vida me levar? Porque o Provérbios está dizendo que não se gabe, não é nada disso. A realidade é que nós não sabemos o futuro, mas nós precisamos planejar, orar, traçar metas, colocar os nossos alvos diante de Deus, sonhar, esperar coisas grandes da parte de Deus. Sabe como é que o seu planejamento começa? Sabe quando? Agora. Sabe como é que ele começa? Sonhando com grandes coisas no novo ano. Você pode dizer amém? Se essa igreja não sonhasse, não esperasse, não tivesse expectativas, nós estaríamos lá no primeiro salãozinho ainda esperando dinheiro para comprar um terreno que não chegaria. Nós estaremos lá, não, nós vamos conseguir, vamos comprar um terreno, nós vamos avançar com 70 pessoas. Estaríamos lá. Por isso você precisa entender que há um significado. Todo planejamento, tudo aquilo que você vai chegar nessa semana, ir para o seu quarto, com uma caneta, com um papel, traçando, colocando algumas coisas, começa com esse entendimento que o Eclesiastes, ele diz no versículo 1, que tudo está nas mãos de Deus. Eu vou fazer meus planos, eu tenho uma série de projetos, mas sabe por que eu não estou frustrado, irmãos? Eu tenho tantos sonhos que vocês não têm ideia, alguns não são nem para ser partilhados. A igreja tem tantos sonhos, tantas expectativas e tantas coisas que são grandes do tamanho de Deus, mas mesmo quando nós não alcançamos, eu não tenho me frustrado por entender isso. Tudo está nas mãos de Deus. E sabe que você precisa entender também, a imprevisibilidade pode chegar. A imprevisibilidade, o desemprego, a dificuldade, as coisas não são assim mecânicas. Há dificuldades que acontecem, físicas, emocionais, com pessoas, mas ainda assim eu planejo, mas eu quero estar preparado, estou preparado, e você precisa estar preparado para enfrentar qualquer futuro com Deus em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga assim, eu quero estar preparado para enfrentar qualquer futuro. Sabe por que você pode estar preparado? Porque tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos dele, nada sai do controle soberano e poderoso de Deus. Assim nós celebramos a vida, valorizamos o tempo, entendemos que o tempo é precioso. A Bíblia diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E a minha pergunta para você é essa: qual é a vontade de Deus para você? Você sabe? Talvez tenha gente dizendo, eu não faço a mínima ideia. Ok, mas você tem se importado com isso? Você tem orado por isso, você tem clamado por isso, você tem desejado isso. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Está lá em Efésios 5, 16 e 17. Porque Romanos capítulo 12, 2 diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Terceiro e penúltimo, sabe qual que é o terceiro conselho? É esse: prepare-se para celebrar a sua vida na rotina. Vamos falar isso? É interessante que o Eclesiastes, ele fala uma série de coisas. Ele fala que olha, a vida, olha, é complicado, que o que acontece para o bom acontece para o ruim, mas no final ele fala, mas melhor é estar vivo do que estar morto, porque enquanto a vida há esperança. E de repente ele faz uma mudança, e do versículo 7 em diante, ele vai falando algo poderoso no nome de Jesus. Ele vai dando alguns conselhos, ele vai falando algumas coisas. Ele começa a dizer para você, olha aqui para mim, meu irmão, você quer revisar a vida? Quantos querem revisar a vida? Quantos querem um 2016 muito abençoado? Você precisa entender que a sua vida tem que ser vivida de maneira simples e significativa. Simples, significativa. Ele nos dá um conselho. Ele diz que você precisa estar preparado para celebrar a vida na rotina. E o que é rotina? É acordar segunda-feira, arrumar filho para a escola, levantar, ir para o trabalho, ir para o mesmo ônibus, ver aquele mesmo cheiro e etc e tal, e senta, e bate o cartão, e volta às 5, e pega o filho na escola, e vai, e é a mesma coisa. É aquela rotina, que muita gente tem vontade de sumir, é os problemas. Salomão está dizendo que nós precisamos estar preparados para celebrar a vida, preparar uma mesa para os amigos, viver com a pessoa amada, dedicar-se ao trabalho, é o que ele diz. Olha o que ele vai falando: portanto, vá e coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, porque Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, porque essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Confie em Deus, viva no amor de Deus, viva em paz, porque essa bolha de proteção sem sentido não nos leva a lugar nenhum.
e não nos protege. Sabe onde é que está a proteção? Nele. Sabe onde é que está o significado que Ele falou que não há? Nele, na pessoa, na presença dEle, vivendo uma vida cheia dEle, plena dEle, na palavra dEle. Mas existem algumas coisas que você precisa fazer: celebrar a vida, não perca oportunidades, querido. Coma bem em nome de Jesus, amém? Coma, amém? Ele está dizendo que se é para comer, coma com gosto, beba com gosto. Ele não está falando de embriaguez, de encher a cara. Tem uma nova modalidade de jovens e de teólogos que enchem a cara. Não é disso que o texto está falando. Salomão não está falando, mas ele está falando para nós fazermos o quê? Valorizar aquilo que é efêmero, mas aquilo que é importante, as conversas, as relações humanas. Porque não tem coisa mais chata do que chegar no Natal e chegar lá perto de alguém e falar: olha, come esse pudim, estou de regime. Você fica até constrangido em repetir a dose. Não tem nada mais chato do que você ir para o restaurante com alguém, e aí você comeu, e ela come uma salada, nada contra. E é festa, churrasco, a multiplicação. Você fala: pega uma linguiça. Não, eu estou de regime, estou cuidando do corpo. Você fica até constrangido, você não consegue comer com gosto, como diz a palavra de Deus. Você quer repetir, mas você falou: não quero ser deselegante. Sabe o que ele está falando, querido, em nome de Jesus? Ele não está falando de glutonaria. Ele não está falando de você, fica com 200 quilos. Mas eu sei que tem muita gente que vai subir para o céu e vai olhar e vai falar: por que eu não comi aquele pedaço de chocolate, Senhor? Eu podia ter comido. Cheguei aqui do mesmo jeito que ele. Mas sabe o que ele está falando? Ele está falando: descomplique a sua vida, valorize as coisas simples, se alegre. Ele está dizendo, olha, porque é tão interessante. Um outro texto que eu coloquei aqui, da mensagem, eu coloquei no Facebook, preste atenção, é o mesmo texto. Olha o que ele diz. Diante disso, o que ele fala? Aproveite a vida, coma do bom e do melhor, aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer, amém? Diga assim: Deus tem prazer no meu prazer. Mais uma vez. E ele continua dizendo: vista-se toda manhã como se fosse para uma festa, não economize nas cores e nos detalhes, aprecie a vida com a pessoa que você ama, todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é o quê? Presente de Deus, é tudo que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia, agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder, e com prazer. Essa é a sua única chance. Aplauda o Senhor por essa palavra que está na Bíblia. Sabe o que ele está dizendo? Valorize as pessoas, comece novos relacionamentos, não fique colocando grandes expectativas altas sobre as pessoas que elas não podem preencher, não fique esperando delas aquilo que elas não têm para dar. Pare de ficar se decepcionando com coisas pequenas que as pessoas não são obrigadas a dar a você. Pare de ficar se chateando com coisas menores. Comece a valorizar as pessoas, diminua o seu padrão de perfeição, ame as pessoas. E sabe o que esse texto está falando aqui? Algo tão poderoso. Não espere uma festa para festejar, a vida é uma festa, louvado seja o nome de Jesus. Mas sabe por que você não é alegre? Porque você passa o ano reclamando. Agora olha aqui para mim, essa palavra não está nos ensinando a absolutizar o que não dura para sempre. Porque há muita gente que nessa filosofia pega até o Eclesiastes, é por isso que eu estou aproveitando a vida. Você não entendeu o Eclesiastes. Ele disse: olha, sem Deus, fora dele, tudo é vaidade, tudo é nuvem de nada, não tem significado. Agora, quando ele está presente, aproveite a vida, coma com prazer, faça da vida uma festa. Não espere oportunidade para sair e festejar. Não espere oportunidade. É a multiplicação da célula, é um visitante que chega, é o nascimento de alguém, é a mudança de local, é o seu filho que tirou nota 10, é o seu filho que talvez tirou uma nota 6, faz uma festa para encorajar ele. Não perca oportunidades. O seu time foi campeão, faça uma festa. Ele perdeu, faça uma festa, porque os jogadores estão tudo cheios da grana. Diga: Deus obrigado, porque eu não dependo de futebol. Faça uma festa, se alegre em nome de Jesus, amém? Por isso, coloque a sua melhor roupa, coloque o melhor perfume e celebre sempre na presença de Deus com as pessoas que você ama. Sabe qual que é o desafio que nós precisamos entender? Celebrar a vida na rotina tem a ver com célula. Tem a ver, o texto diz, com amar as pessoas que nós estamos próximos. Talvez você precisa cultivar vínculos de afeto, alianças. Aliança significa: eu tenho um compromisso com você.
não é só sair para comer pizza, não é só sair para bater nas costas, é um compromisso de falar a verdade, é um compromisso de corrigir, é uma aliança espiritual, e você precisa tomar uma decisão nesse final de ano de viver a vida de uma maneira mais leve, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Porque tem muita gente que está com aquele vestido lá, eu estou esperando uma oportunidade especial, pastor, e esse perfume importado miserável, não, um dia eu vou usar, formatura, quando eu ser formado em direito, faz 15 anos, está lá parado. É aquela mulher que casou, você conhece ela, acabou todos os copos, é só copo de requeijão, mas tem aquele negócio de porcelana que ganhou no dia do casamento. Aí o marido vai colocar uma coca, ela, tira a mão daí, vai acabar o casamento, deixa aqui. Mas para quê, mulher? É para uma ocasião especial. A vida é uma ocasião especial. Tem uma reportagem, ou melhor, um artigo, que foi escrito por uma senhora chamada Ann Wells, do Los Angeles Times, que eu queria que você prestasse atenção, muito sério. Ela disse: meu cunhado abriu a gaveta de baixo do guarda-roupa da minha irmã e dela retirou um pacote bem embrulhado. Isso, disse ele, não é uma combinação comum, é lingerie finíssima. Ele jogou no lixo o papel de embrulho e me entregou a combinação. Era linda, de seda, feita sob encomenda, enfeitada com rendas de filigrana. A etiqueta de preço indicava um preço astronômico. Jan comprou isso na última vez que estivemos em Nova York, 8 ou 9 anos atrás. Nunca usou, guardou-a para uma ocasião especial. Muito bem, creio que a ocasião especial chegou, disse ele. Ele pegou a combinação e a colocou na cama, ao lado de outras roupas que levaríamos ao agente funerário. As mãos dele brincaram com um tecido delicado durante um momento. Em seguida, empurrou a gaveta e voltou-se para mim. Nunca guarde nada para uma ocasião especial. Cada dia em que você estiver viva é uma ocasião especial. Lembrei-me dessas palavras durante toda a cerimônia fúnebre e nos dias que se seguiram, enquanto ajudava meu cunhado e minha sobrinha a executar todas as tarefas desagradáveis que acompanham uma morte inesperada. Pensei nessas palavras enquanto voava de regresso à Califórnia, partindo da cidade do meio oeste, onde mora a família da minha irmã. Fiquei pensando em todas as coisas que ela não havia visto, nem ouvido ou feito. Pensei em todas as coisas que ela havia feito sem perceber que eram especiais. Ainda penso nas palavras de meu cunhado, elas mudaram minha vida. Eu não estou guardando nada. Usamos nosso aparelho de porcelana, nossos cristais, para comemorar todas as ocasiões especiais, a perda de 1 quilo de peso, o desentupimento de pia, o surgimento da primeira camélia no jardim. Algum dia e qualquer dia destes são expressões que estão saindo do meu vocabulário. Se aquela coisa vale a pena ser vista, ouvida ou feita, quero vê-la, ouvi-la ou fazê-la já. Tento com todas as minhas forças não protelar nada, nem guardar nada que trará maior alegria e brilho às nossas vidas. E todas as manhãs, quando abro meus olhos, digo a mim mesma que aquele dia é um dia especial. Amém? Esse é um dia especial porque Deus fez, louvado seja o nome de Jesus. Você precisa levantar com uma expectativa, você precisa acordar amanhã, segunda-feira, no dia que você for trabalhar e falar: hoje será o melhor dia da minha história, porque é um dia especial. Eu estou agarrando essa oportunidade com unhas e dentes e farei o meu melhor com prazer, porque Deus será glorificado na minha existência. Louvado seja o nome de Jesus. Tome a decisão, querido, de não andar em lugares que Jesus não andaria. Não ande. Há muita gente indo para lugares que Jesus não entraria, de não colocar a mão em coisas que Jesus não colocaria, de não pegar coisas que Jesus não pegaria, de não olhar para coisas que Jesus não olharia. E a rotina significa, sabe o quê? Que a maior parte do tempo nós passamos fazendo as mesmas coisas, e nós precisamos enchê-las de significado, para que ela tenha uma dimensão maior no nome de Jesus. Sabe qual que é o último conselho enquanto o Evinho chega aqui? É esse: tome hoje uma decisão em favor da mudança. Tome hoje uma decisão, hoje não é 2016, não é no dia 31, não é no culto da virada. Tome hoje uma decisão pela mudança. Olha só o que diz o pastor Rick Warren, que você já conhece do livro Uma Vida com Propósito. Não existe nada que você possa fazer para mudar o seu passado, todavia, suas decisões e posturas do presente vão fazer o seu 2016, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Você entendeu o que ele falou? Não tem nada, você não pode mudar 2015, você não pode mudar aquilo que fizeram contra você, você não pode mudar, querido, não há como mudar, mas as suas decisões e posturas hoje
vão fazer um futuro diferente e especial e exponencial no nome de Jesus. Você crê nisso? Por isso a minha palavra para você é: mude, mude, mude e mude em nome de Jesus. E é interessante que o versículo 10, ele fala algo tão poderoso. Versículo 10, você está com a Bíblia aberta, ele diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua, mais uma vez, até quando a gente manda falar, você tem que fazer tudo, toda a sua força. Não tem um culto, antes acontecia isso, mas depois, há 4 anos atrás, não tem um culto que eu não termine sem voz, mas glória a Deus, porque tudo pode estar acontecendo na minha vida, mas Deus é testemunha, e eu tenho falado para minha esposa, preciso de mais unção, precisamos de tantas coisas mais, mas todo domingo, eu tento pregar com toda a minha força nesse púlpito aqui, em nome de Jesus, amém? Talvez você fale: mas é isso, é só isso que é a sua força, é só isso, pastor. Tenho convicção de que eu tenho tentado viver a minha vida assim, não de maneira perfeita, mas eu quero desafiar você a acrescentar um pouco mais de entusiasmo em tudo que você fizer. Entusiasmo em resolver problemas, entusiasmo em ir à célula, entusiasmo em tocar um instrumento, entusiasmo quando ninguém está vendo você trabalhar, entusiasmo em corrigir os filhos, em se alegrar com os filhos, em falar de Jesus para alguém, entusiasmo, tudo que você fizer, faça com a sua força em nome de Jesus. Tem muita gente que não experimenta Deus porque o cara é desanimado demais. Ô irmão, vamos lá para a célula. É difícil, a vida é dura. Eu não gosto disso. Vamos para o CTM, eu quero dormir. Ô irmão, vamos fazer tal coisa. Pastor, só vê o gigante, só vê as dificuldades. Por isso, faça alguma coisa que você ainda não fez. E a primeira dela é acertar a sua vida com Deus. Decida se envolver mais. Não deixe para amanhã, em nome de Jesus. Não deixe para amanhã, em nome de Jesus. Tem muita gente deixando, o tempo está passando, gente, o tempo está passando, e você está vivendo, está viajando. Estou vivendo Eclesiastes, mas Deus está sendo deixado de lado. E a palavra do Eclesiastes, eu quero dar essa palavra para os jovens e para aqueles que talvez estão no meio da idade, ou talvez você passou da idade, mas o Eclesiastes, quase no final desse livro maravilhoso, ele diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: eu não tenho satisfação neles. Eu joguei fora a minha juventude, eu joguei fora a minha vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, jovem. Lembra-se dele hoje, esse é o tempo. Não espere para amanhã, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os anos em que você diga: eu estou olhando para trás e eu não tive satisfação na minha vida. Eu estou olhando para trás e quanta coisa eu perdi. Eu estou olhando para trás e quantas coisas ficaram lá. Por isso, decida colocar a sua vida nas mãos de Deus de verdade. Porque Deus, quando Ele começa a mudar alguém, sabe o que Ele faz? Ele dá uma pá e uma vassoura. Quando Deus, Ele começa a mudar alguém, Ele fala: olha, toma uma pá e uma vassoura para você fazer uma limpeza na sua vida em nome de Jesus. Você precisa começar a fazer uma limpeza e começar a arrancar da sua vida o que desagrada a Deus. Você sabe o que é, não preciso falar aqui. Tudo aquilo que nós pregamos aqui fere você, que você se contorce, é porque é uma área que você precisa restaurar diante de Deus. Quando a gente fala de dízimo e mexe com muita gente nessa comunidade, não diz respeito a nós, igreja íntegra, de gente séria, de gente de Deus, diz respeito ao seu coração, que precisa fazer uma reforma no nome de Jesus. Quando a gente fala de oração, ou quando a gente fala de célula, e você se mexe na cadeira, isso tem a ver com uma limpeza, uma reforma que precisa fazer aí. Quando a gente fala de perdoar, e você diz: não é possível. Quando a gente fala de evangelizar, e você começa a ver o gigante, é tempo de se envolver com um ministério, de abandonar o pecado. Talvez acertar a sua vida nessa área financeira, de voltar para a igreja, de não ficar dando desculpas, dizendo: Deus sabe. Tome hoje uma decisão, em nome de Jesus. Que o que muda a nossa vida é a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui. Nós vamos cantar daqui a pouco aquela música dizendo: eu pertenço a Ti, Senhor. Esse é o clímax do Eclesiastes. O Espírito Santo está aqui. Quantos creem nisso, digam amém. Mas Ele só vai agir quando você der um espaço para Ele. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou mudar. Talvez você nem sinta nada, está ferido, está machucado, tem coisas, tem entulhos, tem uma série de bagunças, mas quando você diz: Deus, eu preciso de Ti, Senhor, eu tomo uma decisão pela mudança, hoje, tudo começa a ser diferente. Eu fecho essa palavra dizendo que
tem uma das coisas que mais estragam a igreja de Jesus, a Betesda e tudo mais. Sabe o que é? Um espírito crítico. Eu não estou falando de usar a cabeça para refletir, como ensinamos nessa igreja. Essa igreja quer ensinar você a pensar. Eu estou falando de um espírito crítico, que destrói primeiro você, seu casamento, tudo e todos, destrói a igreja dele. Um espírito amargo, que vê defeito em tudo, que vê defeito nas pessoas, que vê maldade nas pessoas, em tudo. Porque eu quero dizer que a Bíblia diz em Tito capítulo 1, versículo 15, que todas as coisas são puras para os puros, mas são impuras para aqueles que são impuros. Sabe o que eu estou dizendo? Que maldade atrai maldade. Gente má, e é assim, gente que tem maldade, que tem os olhos ruins, ele enxerga, e ele olha e fala: pastor, fulano é picareta, e ele acerta, porque a maldade encontra a maldade. Você já percebeu que ladrão encontra ladrão onde quer que for? Quem já percebeu isso? O cara muda para fugir da vida, ele encontra. Gente que está na prostituição, ele mudou, a família levou ele, ele parece que é um ímã que atrai. Não é verdade? Porque maldade atrai maldade. O que seus olhos são, eles verão. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, isso não significa engolir qualquer coisa, mas nós esperamos o melhor, mesmo quando somos decepcionados. Agora, esse espírito crítico precisa acabar em nome de Jesus. Está acabando com você, cara. Está acabando com a igreja, acabando com a célula, com a sua vida espiritual, com essa alegria que eu preguei nessa noite. Você não tem, porque tudo você vê a dificuldade, o defeito, o demônio, a maldade, uma conspiração contra você. Gente que está indo embora, gente que está se rompendo com os relacionamentos. E sabe o que é? Gente que fala demais. Quantos são membros dessa igreja? Digam amém. Nós já vivemos isso nesses 10 anos, mas fomos tirando um pouquinho o pé, porque a gente não pode ficar só apagando incêndios. Mas tem algo que é um valor dessa igreja. Você que é membro desse corpo, você precisa tomar uma decisão. Quantos são membros? Digam amém. Eu sou. Nós vamos assumir um compromisso. Já está assumido quando você é membro dessa igreja, que é o seguinte: eu não permitirei que ninguém seja mal falado no meio dessa igreja. Eu não tolerarei que ninguém fale mal de um líder, de um pastor, de qualquer outro membro, de qualquer pessoa. Na ausência dessa pessoa, eu vou assumir um compromisso, que quando alguém falar qualquer coisa, não faremos isso. Foi o líder de célula que te magoou, nós vamos lá agora, no poder e do nome de Jesus. Ele te feriu, ele te desprezou, ele te machucou, nós queremos o bem desse corpo, então nós vamos lá juntos agora, e no poder do Senhor nós vamos restaurar isso. Eu tenho convicção de que será restaurado em nome de Jesus. Foi os pastores que machucou você? Pode nos procurar, eu tenho convicção de verdade, nós vamos nos ajoelhar e orar e reparar tudo que for necessário para a glória de Deus. Mas você precisa assumir esse compromisso. E digo, não só isso, você que está falando muita coisa, nós vamos confrontar você. Você que anda falando demais, porque nós amamos você, mas amamos essa igreja, amamos esse corpo, nós vamos confrontar você. E você precisa assumir esse compromisso de fazer isso para que haja saúde no corpo. Porque é tanta gente falando cada coisa da cabeça, porque eu acho, e a gente recebendo vômitos espirituais, adoecendo, e não temos coragem de dizer: olha, eu amo você, meu irmão, mas você não está correto. Não está certo. Eu amo você o suficiente para falar a verdade para você, no amor de Deus, porque eu sou corpo de verdade. Eu não sou amigo moleque de rua. Nós somos irmãos, nós temos uma aliança espiritual. Olha só o que diz o texto: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Não é a cocaína que acaba com a igreja, não é falta de dinheiro, é a negatividade, é a crítica. E o pior é que a gente critica não é para outros, é sempre para quem é próximo, é para a família, é para a esposa, é para o marido, é para o líder. E eu quero dizer para você, se você quer um ano diferente, você precisa falar menos e orar mais no nome de Jesus. Diga amém. Dizer: olha, eu estou fechando os meus lábios, e qualquer palavra que não edifique, eu quero tomar decisão diante de Deus. Nessa noite eu quero me arrepender, eu quero tomar uma postura. Por isso, não espere pelo amanhã, porque ele não nos pertence, como diz o Eclesiastes. Enquanto a banda toda vai chegando aqui, fecho com um poema do Mário Quintana, que é o que eu mais amo, principalmente quando chega no final do ano. Ele diz: a vida, o que é a vida? A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, quando se vê, já é sexta-feira, quando se vê, já terminou o ano, quando se vê, passaram-se 50 anos.
Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dada um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguiria em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Vamos orar, irmãos, mas sabe o que é esse tempo que você precisa recuperar nesse final de ano, nessa última oração? É uma aliança com esse Deus e tomar uma decisão por uma mudança completa no nome de Jesus. Dizer: Deus, eu estou tomando uma decisão em favor da mudança. Fique de pé no seu lugar. Alguém tem dúvida de que esse é o desejo de Deus para você?